Eu tenho muito prazer, muito orgulho de poder estar recebendo para fazer uma live para o Colégio Pleno de Moraes, o doutor Davi Salomão Levi, que é um infectologista muito conceituado do Hospital Albert Einstein e tem uma história acadêmica muito relevante, importante, na nossa querida ex-Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O professor Davi, ele é professor adjunto de nível 4, que é no carreira, imediatamente é o titular da disciplina. Então, além da formação excepcional na área acadêmica e grande infectologista, eu tenho certeza que a sua live vai acabar esclarecendo muitas dúvidas para os nossos professores, para os nossos pais, para os nossos alunos, para a comunidade do Colégio Pleno de Moraes. Seja bem-vindo, doutor Davi Salomão Levi. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer ao professor Luiz Roberto o convite. Eu não conheço Salto, ele queria que eu fosse para Salto. Infelizmente, dado os problemas da epidemia, eu ando trabalhando demais. Desde março, eu acordo, como, durmo, sonho, e na verdade, às vezes tenho grandes pesadelos com o coronavírus. Infelizmente, a gente está num momento de uma pandemia que todos nós nunca vimos uma coisa igual. Eu sou ainda do tempo que acompanhei o início da AIDS. Eu já estou formado há 40 anos, completei 42 anos, formei em 79, e eu acompanhei muito quando a epidemia de AIDS, e a epidemia de AIDS foi também um evento trágico no mundo, até hoje, mas a AIDS, de qualquer forma, tinha grupos de comportamento de risco. E o coronavírus, como a gente até vai ver numa pequena exposição que eu vou fazer, é uma doença que não é sexualmente transmissível por uso de compartilhamento de agulha, de seringa, como é a AIDS, mas é uma doença que está no ar, né? Então, qualquer um de nós pode pegar, e muitos pegaram, muitos pegarão. Eu vou até mostrar um diapositivo de cálculos matemáticos, modelos matemáticos, do número de pessoas que já pegou ou contraiu, modo melhor de se falar, o coronavírus no mundo inteiro. Realmente é uma doença que vai impactar a humanidade. Os livros de história vão registrar isso, como registraram a grande gripe espanhola na década de 20, no século passado. E a gente, até hoje, agora, talvez nós tenhamos uma luz no fundo do túnel, que são as vacinas. Mas nós não podemos nos iludir. Infelizmente, essa luz ainda tarda a chegar e ficar completamente forte. Vai demorar muito que a gente consiga, e eu estou falando isso no mundo inteiro, consiga um percentual de vacinação suficiente para nós diminuirmos a incidência, a pandemia. Então, nós temos formas de prevenção que devem e continuamente serem praticadas, e que eu vou deixar essa mensagem no fim da apresentação. O que eu combinei com o professor Luiz Roberto é de fazer uma pequena apresentação em termos da doença, como que ela surgiu. Alguns de nós sabemos disso, mas muitos de nós não temos essa informação. O momento que nós nos encontramos, os tratamentos que existem, falar um pouquinho de vacina, um pouquinho de diagnóstico e até de isolamento, quanto tempo que as pessoas precisam ficar isoladas. E depois dessa pequena apresentação, eu acho que vão ocorrer várias dúvidas, perguntas, algumas eu vou saber responder, e se eu souber, eu vou compartilhar com vocês tudo isso. Então, vamos falar um pouquinho aí do que eu preparei, e depois a gente deixa um tempo para perguntas, tá? Eu vou abordar algumas coisas, né? Falar um pouquinho do vírus, um pouquinho da epidemiologia, que é o estudo da epidemia, os aspectos clínicos, falar um pouco de complicações e gravidades, por que o doente termina num hospital, como que a gente faz um diagnóstico, como que nós fazemos um tratamento, como prevenimos, e as vacinas, tá? E a grande prevenção já existe desde o primeiro momento.
Então, esse trabalho é um trabalho, isso é publicado numa revista médica. Ela foi publicada no final de dezembro. Era uma nova pneumonia que ocorreu na China, numa cidade lá na China, e foi publicado nessa revista, uma revista médica que todos os clínicos leem todo dia, a bíblia dos clínicos, chama New England Journal of Medicine, é uma revista lá de Boston, é uma revista assim que quem é clínico, quem é infectologista, cardiologista, tem que todo dia ler, é uma revista mensal, revista semanal e que só publica artigos importantes. Então, eles publicaram um breve relato de uma pneumonia que estava ocorrendo lá e que ninguém imaginava que ia acontecer toda essa tragédia que a gente tem hoje em dia. E louve-se o trabalho chinês, eles rapidamente identificaram uma nova pneumonia. Isso é uma monitorização contínua na China, no Brasil, nos Estados Unidos. Países hoje em dia têm condição de notarem surtos de doenças novas. Eles acharam que estava ocorrendo alguma doença nova, eles não sabiam, tinham algumas características um pouco diferentes das pneumonias habituais, e eles rapidamente, um mérito da China, diga-se de passagem, muito uma admiração pela China, a rapidez com que eles tiveram os conhecimentos tecnológicos e os conhecimentos virológicos para identificar uma doença e isolar o agente infeccioso. Então, eu faço sempre uma analogia com o vírus do o HIV, que é o vírus causador da AIDS. Eu lembro muito bem que a AIDS foi descrita em 82. Demorou-se pelo menos 3 anos até que se isolasse o vírus. Aqui na China, em menos de 15 dias, se isolou o vírus e se percebeu que era de uma família já conhecida. E nós vamos ver por que ela já era conhecida. Era uma família de coronavírus. É uma característica que tem uma coroa e tem umas espículas, por isso que ele é chamado de coronavírus. Se isolou, souberam que era um vírus diferente dos vírus que já se conhecia. Já se conhecia coronavírus, já se conhecia. Já existiam 4 vírus coronavírus endêmicos. O que são vírus endêmicos? São vírus que dão quadros gripais, resfriados comuns. Quando nós falamos de resfriados, a gente tem uma infinidade de agentes infecciosos. 4 deles eram coronavírus. Muitos de nós já tivemos isso sem que nós soubéssemos. Hoje em dia, nós temos tecnologia para saber o tipo de resfriado, o tipo de vírus que a gente tem. E esses aqui, esses números, são os números dos 4 conhecidos. Mas já se sabia de pelo menos 2 epidemias que ocorreram e que, graças a Deus, não graçaram no mundo e também eram decorrentes do coronavírus. Uma chamava SARS, eu vou contar a historinha dela rapidamente. Outra chama MERS, ainda existe. SARS é síndrome do desconforto respiratório severo, que seria grave, né, causado pelo coronavírus. E o MERS é do Middle East, do Oriente Médio, RS, Respiratory Syndrome, síndrome respiratória. Era uma pneumonia que dá em algumas pessoas no Oriente Médio. Essas 2 eram coronavírus que já se conhecia, mas eram epidemias bem localizadas. Até que veio essa pandemia, eu vou explicar um pouquinho a diferença de epidemia e pandemia, tá? E que está agraçando no mundo até hoje. Falando então um pouquinho do precursor, o que seria o COVID-1, né? Porque nós temos o COVID-2, o SARS-2, esse seria o COVID-1. Essa doença, talvez alguns de nós lembremos, ela ocorreu em 2003. 2002, 2003. Houve um pânico mundial, todos nós ficamos muito preocupados, ocorreram cerca de 9.000 casos no mundo inteiro, o Brasil se preparou. Eu lembro que eu era muito ativo naquela época na faculdade, como o professor bem lembrou, na antiga Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, e o Hospital Escola é o Hospital São Paulo, fica aqui em São Paulo, e nós preparamos uma ala para receber pacientes que pudessem ter SARS. Felizmente, nós não tivemos nenhum caso,
Ocorreram 9.000 casos no mundo. Mais uma vez, daquela vez, se originou na China, numa outra província, uma província perto de Hong Kong. Um médico contraiu isso, ele infectou pessoas que estavam num hotel naquela cidade de Hong Kong, o hotel chamava Metrópole. E essas pessoas que estavam naquele hotel voaram para os seus respectivos países e infectaram outras pessoas. Bom, para encurtar a história, ocorreram 9.000 casos, com uma mortalidade de 9%, 10%. Cerca de 900 pessoas morreram. É uma altíssima mortalidade por uma doença respiratória viral. Tá? Uma gripe causada por influenza, de cada 1.000 pessoas, 1 ou 2 podem falecer. Então, você é 0,1%. Né? Então, vocês imaginem o pânico que ocorreu, mas essa doença tinha uma particularidade. Apesar de ser da família do coronavírus, esse coronavírus não era tão transmissível quanto esse atual coronavírus, esse COVID-2. A passagem de uma pessoa para outra era por via aérea, era por gotículas, era principalmente por gotículas, mas a transmissão não foi brutal como está sendo com esse coronavírus. E essa doença acabou. Aliás, diga-se de passagem, muitos de nós, clínicos, infectologistas, epidemiologistas, nós imaginávamos que isso iria ocorrer, pelo menos inicialmente, com o COVID-2, com o Covid-19. Foi identificado em 2019, por isso que é chamado também Covid-19. Mas, infelizmente, não deu certo. A doença continua, já passou de 2019, 2020, nós estamos em 2021 e ainda falando de coronavírus. Sempre envolvido um morcego como Por que o morcego é envolvido? Apesar de todos aqueles casos anedóticos que a gente sopa de morcego e tal, não é bem isso. Na realidade, o morcego é um animal que abarca vários vírus e ele não morre de infecções virais. Lembremos da raiva, cujo principal portador é o morcego. Ele não falece de raiva, ele pode transmitir raiva. É um outro vírus de outra família, mas ele também tem vários coronavírus. E esses vírus estão em constante mutação e muitas vezes eles contaminam interespécies, outras espécies de animais, de mamíferos. E aqui está o civeta. Eu não tentei ver a tradução correta, nós não temos. É um tipo é um tipo de uma lontra que é muito comum lá no sul da China, e as pessoas comem esse animalzinho e tem também como estimação, e provavelmente esse foi o vetor, o que a gente chama de hospedeiro intermediário. Ele passou para esse animal, um vírus que se adaptou a esse animal e contaminou posteriormente o homem, e daí ocorreu esse surto epidêmico. Aí foi uma epidemia e depois essa epidemia se autoextinguiu. Não me perguntem, ninguém sabe por que a autoextinção de uma epidemia, mas foi o que ocorreu, felizmente. A doença acabou, o mundo ficou tranquilo, isso foi 2002, 2003, não se falou mais nisso, tá? O tempo foi passando, a partir de praticamente 2010 e até hoje, nós temos outro coronavírus. É um coronavírus que incide no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita, mas ele é uma doença localizada. Ele ocorre principalmente em cuidadores de dromedários. Também ocorreu um medo de que esse vírus pudesse passar para outras pessoas, mas felizmente ele nunca saiu do Oriente Médio, nunca saiu basicamente da Arábia Saudita e países vizinhos. Ele ocorre lá em alguns cuidadores de dromedários. Provavelmente o dromedário é um animal intermediário e já temos até hoje 3.500 casos, com uma mortalidade de 36%. É alta mortalidade também, mas, mais uma vez, é um vírus de transmissão respiratória, mas muito pouco, a transmissibilidade é muito pequena.
por isso que ele não rodou o mundo como rodou o nosso famoso Covid-2. Então, a gente chegou ao tal do Covid-2. Aí, o famoso morcego, ele é um repositário de vários vírus, entre eles vários coronavírus. Provavelmente por mutações, ele acaba infectando outros animais. E o animal, o hospedeiro intermediário, é um animal chamado pangolim, que é um tipo, eu acho que é um tipo de tamanduá, muito semelhante ao nosso tamanduá aqui no Brasil. E lembremos que aqui no Brasil, principalmente no interior, imagino que até em Salta, ou no interior de São Paulo, se come tamanduá. Lá na China também eles têm hábito em algumas regiões de comerem esses animais, e isso levou à passagem do coronavírus para esse animal e daí para a famosa cidade de Wuhan. Ninguém conhecia Wuhan, Wuhan ficou famosa. É uma mega cidade chinesa, tem uma população muito grande, uns 5 milhões de habitantes lá, é tudo muito grande na China em termos de população, e foi detectado um surto num mercado de animais vivos. Eu cheguei a ter uma oportunidade, eu fui como turista, eu fui na China, eu conheci um desses mercados de animais vivos. São animais mesmo, presos em gaiola, várias espécies de animais, uma em cima de uma outra, e é muito fácil a contaminação desses animais, e se notou, aqui a gente vê, principalmente no lado esquerdo, né, essas cores laranjas mais escuras, as primeiras pessoas que tiveram pneumonias eram todas pessoas que estavam frequentando aquele mercado de animais. Por isso que o epicentro da pandemia, muito provavelmente, foi esse mercado de animais vivos nessa cidade de Wuhan. E daí, em pouco tempo, isso levou várias pessoas, essas pessoas tiveram contato com outras pessoas que nunca frequentaram esse mercado, e essas pessoas disseminaram a doença. E hoje, no nosso mundo moderno, um dia você está na China, outro dia você está nos Estados Unidos, outro dia você está no Brasil, a doença correu o mundo inteiro. E por que ela correu? E por que nós temos essa incidência epidêmica tão grande? Porque ela é uma doença de alta transmissibilidade. Ela transmite muito fácil, muito mais do que o Covid-1, o SARS-1, muito mais do que aquela infecção no Oriente Médio ou os coronavírus endêmicos. Os médicos medem, tem uma taxa, um Rho, né? Se fala muito do Rho, os epidemiologistas usam isso, e a transmissibilidade do coronavírus, da SARS, do Covid-2, hoje só perde para o sarampo. Então, é uma doença de alta transmissibilidade. Por isso que nós estamos até hoje com essa pandemia. Bom, eu trouxe os números, falando de epidemiologia em termos mundiais. O que aconteceu com essa doença? Esses números absurdos. Lembremos que eu falei de 9 mil casos na Covid-1. Eu agora já estou 3 meses do início das primeiras inscrições. As primeiras inscrições foram no final de dezembro de 2019. Janeiro, fevereiro, março, já tínhamos 521 mil casos no mundo inteiro, 23 mil mortes. Já estávamos no pânico, o Brasil estava começando a sua tragédia. Lembremos que em março ainda a gente falava muito pouco, o governo estava tomando algumas posições não tão enfáticas como nós gostaríamos que fossem, não se estava usando máscaras, isso eu vou comentar depois. O Oriente Médio, o Sudeste Asiático, todo mundo de máscara o tempo todo. É cultural? Sim, é cultural. Eles há muito tempo usam máscara, mas se impôs em vários países, independente da opção política, fossem eles democráticos, fossem eles socialistas, todo mundo usou máscara lá bonitinho. Por isso que hoje em dia eles estão com o problema controlado lá, mesmo sem a vacina ainda viável. E olhem a que ponto nós chegamos. Eu não consigo atualizar esse diapositivo, porque cada dia que passa, eu ontem
abri os jornais, ouvi no rádio, nós já passamos de 100 milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro, com 2 milhões de pessoas que, infelizmente, faleceram. Então, esse último coronavírus realmente suplantou todas as estimativas, todas as previsões de todos os médicos, clínicos, infectologistas, epidemiologistas, tudo que a gente podia imaginar no começo dessa infecção. Tivemos esses números absurdos. E voltando aqui para o nosso país, nós já temos quase 9 milhões de casos. Isso são casos registrados, vejam bem. São pessoas que foram registradas, pessoas que fizeram aquele exame do cotonete, pessoas que procuraram os clínicos, pessoas que foram diagnosticadas. E, pelo menos nisso, nós estamos fazendo corretamente. O Brasil está tendo uma boa casuística, está registrando seus casos, e nós já perdemos mais de 220 mil hoje, esse é o número atual, brasileiros faleceram por isso. Adianta a gente discutir que isso não ocorreu, que esses números não são reais sim. Quem está na linha de frente está vendo isso. Infelizmente, nós perdemos essas pessoas a mais, fora todas as outras patologias que nós temos no dia a dia. Então, se morre ainda de câncer, se morre ainda de infarto, se morre ainda de acidente, se morre ainda de violência, mas se morre inesperadamente de coronavírus. Mas nós temos um número mais impactante. É um número estimado, aí é uma estimativa da Organização Mundial de Saúde. Estima-se que 10% da população já contraiu Covid-19. Onde estão essas pessoas? São pessoas que não foram nos médicos. Muito provavelmente, nós temos um contingente grande de pessoas assintomáticas, pessoas que não tiveram sintomas, pessoas, eventualmente, o que a gente chama de oligossintomática, pouco sintoma. A pessoa teve uma garganta, teve uma pequena dor de garganta, teve um resfriado que ele achou que era um resfriado comum, alguns acharam que era uma alergia e era o coronavírus. Então, 10% da população mundial, muito provavelmente, isso não foi medido, isso é uma estatística, um modelo matemático, contraíram já Covid-19. Lembremos que falta muita gente, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, a epidemia continua até que nós possamos resolver definitivamente isso. Bom, por que essa pneumonia, esse Covid-19, o SARS-2, infecta todo mundo? Porque é uma doença de transmissão respiratória. Então, as doenças de transmissão por via aérea, por respiração, são de alta transmissibilidade. É muito simples de entender. Doenças transmitidas por vetor, como a dengue, você precisa ter um vetor, você precisa estar no local onde esse vetor se encontra. Doenças sexualmente transmissíveis, você tem que ter um comportamento de risco para pegar essa doença. Agora, doenças respiratórias, ela está no ar. E no ar, a gente obrigatoriamente tem que respirar. Então, a gente pode, infelizmente, se infectar. Tá? Existe alguma diferença epidemiológica em termos de transmissão de patógenos, de agentes infecciosos respiratórios. Eles podem ser transmitidos por aerossóis ou por gotículas. Qual a diferença de aerosol ou gotícula? Gotícula, ela tem que ser maior, ela é mais espessa e ela não viaja. Ela pode transmitir de uma pessoa para outra em 1 a 2 metros. O aerosol ele fica em suspensão. Então, em ambiente fechado, mesmo a mais de 2 metros, você pode respirar esse aerosol. Infelizmente, no começo, nós achávamos que o coronavírus, esse diapositivo até está um pouquinho desatualizado, eu deixei aí de propósito. Nós achávamos que o coronavírus ele era só transmitido por gotículas, mas existem hoje evidências que em ambientes fechados, num bar, num restaurante,
numa festa, onde as pessoas se aglomeram, existe a transmissão por suspensão por aerosol e as pessoas podem, depois de algum tempo, numa permanência muito grande nesse local, aspirar o coronavírus. Então, ele fica não só na gotícula, mas também no aerosol. A transmissão da aerosol clássica é uma transmissão de tuberculose, a transmissão de sarampo, a transmissão de peste pulmonar. Mas parece que o coronavírus também, hoje em dia, se aceita. Existem modelos onde você pode ter a transmissão por aerosol. Daí, mais um problema para que nós possamos lidar. Bom, qual a diferença de uma coisa e de outra? Eu vou me ater à máscara. Uma transmissão de aerosol num ambiente fechado, você precisa de usar uma máscara muito mais eficiente. Aquela máscara que nós chamamos de N95. É uma máscara excelente, que impede a transmissão, mas também muitas vezes é muito desconfortável. Eu sou obrigado a usar quando eu vou ver pacientes internados no hospital e acreditem, depois de meia hora, uma hora, você tem que sair do local e respirar um pouco, porque é muito difícil ficar o tempo todo com essa máscara. Lembramos que as nossas enfermeiras, muitas vezes, em plantões de 12 horas, elas saem até machucadas, porque é uma máscara que aperta, e elas saem feridas, porque elas são obrigadas a usar o tempo todo uma máscara N95. Uma máscara cirúrgica, por outro lado, impede gotícula. Então, no dia a dia, quando nós estamos saindo, por isso que os gestores de saúde recomendam que se use máscara. Hoje em dia se discute, até a máscara caseira pode ser feita, mas é importante e a gente vai lembrar sempre da máscara. Bom, vamos falar um pouquinho de clínica. O que acontece quando uma pessoa pega e quando acontece? Se você entra em contato com alguém que teve coronavírus e você se infecta com esse vírus, você não transmite imediatamente. Esse vírus entra no corpo da pessoa infectada, ele começa a se multiplicar, a gente usa o termo de replicação, esse vírus se replica nessa pessoa e depois de 3 a 5 dias, 80% das pessoas que se infectaram começam a ter manifestação clínica ou não, mas eles começam a ter multiplicação do vírus. A gente, quando vai dar aula, fala de 2 a 14, mas fiquem com esse número, de 3 a 5, é o número mais importante. Se eu tive contato com alguém, eu não tenho coronavírus, eu tive contato com alguém, eu não usei máscara, essa pessoa falou perto de mim, ela também estava sem máscara, e eu recebi gotículas dessa pessoa 3 a 5 dias depois, se a minha garganta doer, se eu começar a ter febre, se depois eu perder o olfato e paladar, se doer minha cabeça, o que a gente chama de cefaleia, se eu tiver dor no corpo, tosse, diarreia, falta de ar, cansaço, perda de apetite, astenia, que é um cansaço extremo, enfim, eu posso estar com coronavírus. É óbvio que não dá para diferenciar isso de qualquer resfriado comum, não dá para diferenciar isso de qualquer coisa que a gente chama normalmente de gripe. Muitos desses sinais e sintomas são muito semelhantes a outras infecções de vias aéreas, outras infecções transmitidas por agentes respiratórios. Mas a gente sempre lembra disso. Nesse tempo, se alguém estiver com alguns desses sintomas, não necessariamente todos, lógico que não. Tem gente que só que perdeu o olfato paladar. Tem gente que me procura e fala que está com dor de garganta. A gente tem que abrir o olho e lembrar que essa pessoa pode estar com coronavírus. O que aconteceu? A pessoa vai para o hospital? Geralmente não. A maior parte das pessoas, a evolução é benigna. Mas, infelizmente, e por que todo mundo tem medo e fala, e nós discutimos e as pessoas morrem, elas morrem do quê? Basicamente, é uma infecção de transmissão respiratória e uma infecção que compromete principalmente a via aérea, tanto superior, quando a gente fala de via aérea superior, a gente tem dor de garganta, a gente tem dor de cabeça, a gente perde o olfato e o paladar,
Mas, de repente, as pessoas começam a tossir, ter falta de ar. Aí a coisa complicou. As pessoas provavelmente podem ter uma manifestação pulmonar. E essa manifestação pulmonar pode até ser leve, isso aqui é uma tomografia, não vou ficar entrando em detalhes, mas o que está mais escuro seria o pulmão. Esse é um pulmão com pequenas manchinhas, não pequenas manchinhas. O pulmão aí na tomografia A. A B já tem algumas manchas e a D é um comprometimento muito mais extenso. Então, essas pessoas são 4 pessoas diferentes, são 4 evoluções diferentes. A pessoa com pequenas manchas fica em casa. A pessoa com grandes manchas, como na tomografia D, vai para um hospital. E vai para o hospital porque ela começa a ter falta de ar. E é isso que leva uma pessoa a procurar o hospital. Lembrando agora, todo mundo viu nos jornais a história lá de Manaus. Por que as pessoas faleceram? Porque, infelizmente, elas tiveram falta de ar e elas não tinham uma coisa básica que tinha que ter num hospital. Não é remédio, não é remédio que não funciona, tem que ter oxigênio. Não tinha oxigênio, a pessoa, infelizmente, falece. Tratamento. Como tratar coronavírus? Coronavírus leve, a maior parte das pessoas, 80%, 90% das pessoas fica em casa, o tratamento é sintomático. Esses remédios aqui, dipirona, vou dar um nome comercial, desculpem, Novalgina, acetaminofén, vou dar outro nome comercial, Tilenol, sem fazer propaganda deles. A gente tem que ter um oxímetro. Ontem, a Organização Mundial de Saúde recomendou que as pessoas que tenham coronavírus tenham oxímetro. Não é um aparelho barato, e agora com lei da oferta e procura está mais caro ainda, mas as pessoas que podem comprar, antigamente saía uns R$100, acho que dobrou, triplicou o preço, mas é um aparelho que para o médico é importante, porque dependendo do que, quando medido bem, né? Tem pessoas que às vezes a pilha está fraca, às vezes o aparelho não está bom, mas se o aparelho estiver funcionando bem, ele é muito importante. Ele é um divisor de águas. Se a pessoa está com uma oxigenação baixa, menos que 93% de oxigenação, isso é medido no dedo, tá? Essa pessoa tem que procurar auxílio médico. Se ela está bem, aqui está uma foto com 98 de saturação, está ótima. Se a pessoa fica em casa, o médico atende ela por telefone, ou nem precisa de médico, ela procura orientação pela internet, não fake news, por favor, mas ela com orientação ela vai se dar muito bem, não tem problema nenhum. Então, dá para tratar Covid em casa? Sim, dá para tratar Covid em casa. Eu peguei isso do CDC, Center of Disease Control. É o órgão máximo que dirige políticas de saúde dos Estados Unidos. Todo mundo tem que seguir isso. Nós, no Brasil, seguimos. Na Europa, se seguem o CDC, são pessoas altamente competentes. É uma instituição americana que hoje é internacional. E eles publicam. Eu tirei esse diapositivo porque tinha em português, em inglês, em árabe, em várias línguas lá. Eu acabei trouxe aqui para mostrar para todos nós como se trata a Covid em casa. Mantenha-se em casa, evite de ir no emprego, isso é importante. A pessoa acha que está doente, fica em casa. Frequentemente, eu vejo isso na clínica diária. A pessoa estava com uma dorzinha de garganta, mas ela tinha uma reunião familiar, mas era só uma dorzinha de garganta, ela resolveu ir ver a mãe, ver os irmãos. Acabei de atender uma família assim. Conclusão, 3 dias depois, a mãe está doente, eu tive que atendê-la, orientá-la, porque o filho, que achava que não tinha nada, só aquela dorzinha de garganta, estava com coronavírus. Então, primeiro sinal, fique em casa, monitorize, temperatura, termômetro todo mundo tem, se possível um oxímetro, descanse, mantenha-se hidratado. Se houver necessidade, possibilidade, fale com o médico. Aqui nós não temos o 911, que é dos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, eles puseram a mensagem. Tape a sua boca e nariz imediatamente, mesmo em casa. Tem mais gente que mora na sua casa
Então, tomem cuidado, senão nós vamos ter, não um, mas todas as pessoas, todos os contactantes na casa vão pegar coronavírus. Lave as mãos com frequência. Então, todo mundo está falando de álcool gel, todo mundo falando de água e sabão. A hora que está com uma possibilidade, começa a fazer isso imediatamente. Mantenha-se, quando possível, distante das outras pessoas, principalmente na sua casa, até dos animais de estimação, lembrando até que aí já foram relatados que os cachorros podem contrair, aparentemente eu não entendo de animais, mas parece que não acontece muita coisa com eles, mas de qualquer forma, a pessoa, se pudesse isolar, seria ótima. Evite partilhar objetos, isso é muito importante. E limpe todas as superfícies, principalmente do local que está. É esse o tratamento em casa. Se a pessoa piorar, se a começar a desaturar, tiver muita febre, desaturar, ou seja, tiver apresentar uma perda de oxigenação, aí, se possível, medida com oxímetro. Se não tiver oxímetro, a pessoa começa a se sentir um certo cansaço, aumentou o cansaço, aparentemente com uma falta de ar, ela tem que procurar um médico, ela tem que procurar um hospital. Não há tratamento precoce. Vamos recordar e ressaltar isso. Não existe tratamento precoce. Infelizmente, eu tenho colegas que advogam isso. Não há base científica nenhuma. Não saiu no New England, naquele jornal que eu mostrei, não saiu no Lancet, não saiu em nenhuma revista de peso, nem na revista da Sociedade Brasileira de Infecto. Nós temos revistas também. Isso não existe. Nenhum infectologista fala de tratamento precoce. Não existe kit COVID. Algumas instituições dão esses kits sem base científica. Então, não vamos fazer coisas que não existem. Tá? Até o momento, nenhuma medicação alterou ou evitou ou preveniu o desenvolvimento do COVID-19. Foram testadas. Não que eu não queira, não sou contra a cloroquina, não sou contra a ivermectina, não sou contra a nitazolamida, que o Ministério da Ciência aqui do Brasil fez um estudo, que infelizmente não é um bom estudo e não provou nada. Não sou contra da vitamina D, pode até tomar, mal não vai fazer, vitamina D e zinco, mas não há provas. Nós precisamos de provas. Aliás, nós já temos provas ao contrário. Cloroquina, além de não fazer bem, pode fazer mal. É uma doença que, apesar de comprometer o pulmão, também pode comprometer a fibra miocárdica, o coração. O miocárdio é o músculo do coração. E como essa doença compromete o miocárdio, e como a cloroquina tem um potencial de arritmia, você une duas possibilidades. As pessoas podem piorar com o uso da cloroquina. Então, pode ser temerário o uso da cloroquina. Ivermectina, eu brinco com meus pacientes que querem tomar, eles pelo menos não vão ter sarna nem escabiose, porque é um bom, excelente remédio para isso. Mas não há um único estudo bem feito que mostre ação contra o coronavírus. Foi uma história aí que surgiu de uma experiência in vitro, em laboratório, e que se você fosse você transpor para o ser humano, você precisaria de 100 comprimidos por dia para a pessoa, eventualmente, lidar com o coronavírus. Ninguém quis fazer um estudo de ingestão de 100 comprimidos de ivermectina, porque eu acho que o doente ia morrer se ele tomasse 100 comprimidos. Então, ainda falta conceito, falta evidência científica. Piora a clínica, quando o paciente vai, quando ele tem muita febre mesmo, 39, quando ele tem hipóxia. Hipóxia, o que é? Baixa oxigenação. Não tem oxímetro, não consegui comprar, não tem aqui, é muito caro. Tudo bem, ele está muita astenia, está tossindo muito, está muito cansado. Por favor, vá imediatamente ao hospital. E no hospital, o que a gente vai fazer no hospital? Tem coisa para fazer, tem coisa já provada. Oxigênio. Nós temos várias etapas de oxigênio. Desde um catéter simples até catéteres muito mais sofisticados. Hoje a gente usa uma coisa que chama VNI, ventilação
não invasiva, não precisa nem entubar o doente. Alguns pacientes têm máscaras especiais, aquelas máscaras lá, mais ou menos numa analogia daqueles pilotos de jatos supersônicos, existem com fluxo alto de oxigênio e a pessoa vai melhorando. Tem um tempo, a doença vai dizer, ela tem uma piora e depois tem uma melhora. Nós sabemos disso, nós sabemos uma evolução natural dessa doença, o que ocorre. Infelizmente, nós não temos ainda remédios de ação direta. Muitos. Temos aqui, eu vou falar um pouquinho desses 3, tá? Mas temos corticoide. Corticoide, sim, é muito bem estudado e se provou efetivo no tratamento do coronavírus. Mas sempre para paciente que precisa de oxigênio. Eu tenho o contrário, eu tenho hoje, ninguém lê o trabalho, ninguém vai ver o que aconteceu, eu tenho um médico dando corticoide para todo mundo. Grandes dúvidas. Você vai dar corticoide para uma pessoa que está boa, você vai diminuir a imunidade, talvez ela fique ruim. Mas não é frequente, aliás, é muito frequente eu ver pessoas que me procuram, ou procuram outros colegas infectologistas que leram os trabalhos, tomando corticoide no primeiro minuto de jogo. Não é para fazer isso. Corticoide você vai dar no hospital. Corticoide você vai dar quando a pessoa precisa de oxigênio. Tem tratamentos em estudo. Esses 2 primeiros aí, Remdesivir é um antiviral. Ele funciona, foi liberado nos Estados Unidos, na Europa, ele é caríssimo. Alguns pacientes aqui no Brasil já tomaram. Tem anticorpo monoclonal, são anticorpos especiais contra o próprio vírus. Também já existem nos Estados Unidos e na Europa. Aliás, o ex-presidente Trump, que já foi, não vou falar se foi bem ou não, mas tudo bem, mas ele já deixou a Casa Branca lá, e eu acho que esse aí, pelo menos, está fazendo as coisas em termos de coronavírus muito melhor que o antecessor. Ele nomeou uma super comissão. Esses 2 remédios o Trump usou. Não foi à toa, né? A nata dos médicos infectologistas lá nos Estados Unidos usaram no presidente Trump esses 2 remédios. E ele não ficou bem. Ele foi parar no hospital, ele precisou de oxigênio, e daí sim ele tomou corticoide, provavelmente, ele tomou Remdesivir, tomou anticorpo monoclonal, e ele, 14 dias depois, ele teve alta e já estava numa convenção. Não deu certo para ele, mas ele foi numa convenção lá no Partido Republicano, mais 14 dias depois. Soro de convalescente, isso nós temos até aqui no Brasil. Pessoas que tiveram coronavírus graves, geralmente jovens, até uns 50, 60 anos, e elas depois se recuperam, elas desenvolvem anticorpos. Esses anticorpos podem ser coletados, eles ficam no plasma, na parte se separa os glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos e obviamente, se purifica tudo isso e se coleta esse soro e se dá para as pessoas que estão entrando no hospital. Existem algumas evidências que isso pode ser benéfico. Então, eu deixei aí mostrando que a gente tem coisa para fazer, mas para doente grave, para doente que necessita. Quais são os grupos de risco? A gente sempre fala, tem grupo de risco? Tem. Quem a gente olha com mais atenção? Idosos. Idosos maior que 80, idosos maior que 60, obviamente os de maior que 80 são mais risco do que os de maiores de 60. Obesos. Então, o obeso é o indivíduo inflamado. Esse indivíduo sempre dá mais problema. Pessoas com diabetes, pessoas hipertensas, com pressão alta e sexo masculino, muito mais que feminino. É óbvio que fora desses grupos de risco sempre tem exceções. Eu já vi gente com 30 e poucos anos que teve que ir para o hospital. E já tratei de senhores, lembro de um senhor de 99 anos que não teve absolutamente nada. Mas fica essa mensagem. Já lembrei do pulmão de novo, tá? E rapidamente, para terminar, porque eu sei que a gente vai ter várias perguntas, diagnóstico laboratorial. Dá para fazer diagnóstico? Dá. É só separar 2. Hoje em dia, o diagnóstico se simplificou. Mesmo na farmácia hoje, eu não vou lembrar do início. No início, nós tivemos vários testes que não funcionavam, testes, muita gente ganhou dinheiro, muita gente vendeu esses testes que não serviam para nada. Eram testes de anticorpos, eram para pessoas que já tinham tido
e não que estavam com a doença. Eram testes que mediam anticorpos. Então, aqui na última coluna, anticorpo é um teste sorológico de sangue, pode ser uma gota de sangue, pode ser o sangue mesmo coletado em veia, e você só vai ver, geralmente, depois que a pessoa já teve a doença, 10 a 14 dias depois. Mas os testes moleculares são testes fantásticos, amplificam o vírus. Eles funcionam para várias doenças. Você tem teste molecular para HIV, para hepatite C, e você tem teste molecular para amplificar o vírus do coronavírus. Você pode fazer num laboratório, muito bem feito, com aquele famoso teste de cotonete, mas hoje em dia já existem alguns testes vendidos em farmácia. E esses até eu recomendo, eles podem ser feitos. Eles não, óbvio, não são tão sensíveis como o teste molecular coletado num hospital. Em contrapartida, eles são rápidos. Eles são até 24 horas depois, você tem o resultado. E o teste molecular de hospital demora 2 a 5 dias, dependendo da demanda do hospital. Outra coisa que todo mundo quer saber. Bom, peguei corona, o meu filho está com corona, meu primo está com corona. Quanto tempo ele tem que ficar isolado? Pasmem, é só 10 dias. Só com poucos sintomas, a pessoa que é assintomática, sem sintoma, ou oligossintomática, aquela dorzinha de garganta, aquela perda de paladar, 10 dias é suficiente. Eventualmente, se tem um sintoma um pouco maior, 14 dias, tá? Não mais que isso, tá? Por outro lado, a pessoa foi para o hospital, teve que usar oxigênio, está mais comprometida, muito mais febre, aí a situação muda. A coisa muda de figura. 20 dias tem que ficar isolado. Aí fica no hospital, se veste luva, máscara. Essa pessoa é altamente infectante, ela tem que ficar no hospital, ela tem que ficar isolada, tá? Quando você não sabe se a pessoa pegou ou não pegou, ela, por algum acaso, foi fazer um teste e deu positivo. Bom, então você considera esse teste. Conta 10 dias e ela está liberada, tá? Só para a gente lembrar disso. Falar dois últimos diapositivos. Falar um pouquinho de vacina. Tem vacina? Graças a Deus tem. Eu mesmo me admirei com a rapidez que os cientistas, os virologistas, os epidemiologistas conseguiram ter resposta em relação às vacinas. Eu nunca na medicina se conseguiu produzir uma vacina em tempo tão curto. A última vacina foi uma vacina de cachumba, demorou 5 anos. As vacinas para coronavírus demoraram 1 ano. Foi fantástico. Realmente foi um trabalho hercúleo, um trabalho coletivo de toda a comunidade médica mundial. O Brasil contribuiu, o Brasil estudou pelo menos 2 vacinas aqui listadas, Coronavac e Oxford, estudou em largas populações. Foram mega estudos. Não é fácil fazer estudos desse tipo. Tem que seguir pessoas por algum tempo, por 3, 4, 5 meses, para que nós obtenhamos resultados. Quais são os resultados? Você compara grupos que tomaram a vacina versus grupos que não tomaram. E você compara vários eventos. Eu não vou me deter em relação à vacina. Eu só vou falar uma coisa. Todas as vacinas são boas. Por favor, a vacina que tiver, vamos lá, vamos tomar a vacina. Isso é importante para todos nós. É fundamental todo mundo tomar vacina, tá? A vacina Coronavac é uma boa vacina imunogênica, ou seja, todo mundo que toma tem imunidade? Não, infelizmente não. Mas ela tem um resultado surpreendente. Quem tomou, o grupo que tomou, foi 80% menos no hospital do que o grupo que não tomou a vacina, que tomou placebo, e não tomou nada. Ou tomou, na verdade, era outra vacina comparada, tá? Então, isso é um resultado surpreendente. Eu vou ter uma queda de internações fenomenal. É isso que eu preciso, isso que o gestor de saúde precisa. Então, todo mundo tem que tomar. As vacinas fantásticas são as vacinas
de alta tecnologia, de RNA, é um código genético. Nunca antes se produziu uma vacina de RNA. É uma vacina simplesmente muito nova. Pessoas que desenvolveram isso foram, eu cito um grupo, foram 2 cientistas alemães, é um casal, na verdade, que está por trás de toda essa tecnologia. Provavelmente eles são fortes candidatos a Prêmio Nobel de Medicina nos anos vindouros. Essa vacina dá uma imunidade de 95%. Isso é fantástico, fantástico. Infelizmente, é uma vacina cara, não disponível. Nós precisamos de uma conservação a menos 80, é ultra freezer. Nós não dispomos disso no Brasil inteiro. Nós moramos num país tropical. Infelizmente, nós não temos isso. Mas vamos ficar com as vacinas nacionais aqui, a Coronavac, a Oxford, essas 2 estão disponíveis, vão estar disponíveis, vamos lembrar delas. Mas antes disso, eu deixo o último diapositivo. Prevenção, dá para prevenir? Lógico que dá. Tem que usar máscara. Voltando lá para o sudeste da Ásia, porque eles, não é guerra, não é porque eles que inventaram o vírus e por isso que eles não têm, não é nada disso, não é nada disso. O chinês não é imune, o coreano não é imune, todo mundo pode pegar coronavírus. Todo mundo pode pegar coronavírus, mas as populações lá são disciplinadas, elas usam máscara. Para usar máscara, todo mundo usa máscara. Eu deixei esse diapositivo, tá? Se ninguém usa máscara, a probabilidade de contágio é muito alta. Se você está com coronavírus e a outra pessoa não tem coronavírus, se você não usar máscara, a probabilidade da outra pessoa, mesmo com máscara, ela tem alta probabilidade de usar. Se você está com coronavírus, se você usar, a outra pessoa tem média probabilidade de pegar, porque você que está virótico, você já usou a máscara, você não está dispersando em gotícula o vírus. E se todo mundo usar, se os 2 usarem, é muito baixa. Então, eu deixo esse último, eu falei demais, eu vou deixar, se houverem perguntas, se eu souber responder, eu vou ficar à disposição. Obrigado. Foi muito importante a sua live, né, para esclarecer uma porção de dúvidas, né? Inclusive em relação ao tratamento precoce, que com certeza não existe, e com os cuidados todos que as pessoas devem ter em relação à pandemia que estamos vivendo, que é muito grave. Uma pergunta que foi colocada é o problema do uso de máscara, né? Então, a partir de que idade? A criança de 2, 3, 4, 5 anos, de 7, 8 anos, deve usar máscara, pode usar máscara ou faz mal para a criança? Não, máscara não faz mal para a criança. Todo mundo viu as fotos das escolas lá no Sudeste Asiático. Todas as crianças que usam máscara, na minha opinião, a criança, se ela consegue usar, consegue andar, consegue falar, então ela pode usar máscara. A partir de 3, 4 anos. Eu tenho um neto de 5 anos, ele mora nos Estados Unidos, ele agora está aqui, eu estou muito contente que ele está na minha casa, ele usa máscara sem problema nenhum, ele sabe dos germes, ele sabe que se ele não usar máscara, ele pode contrair germs, segundo ele, então ele contrai os germes, ele fala em inglês, óbvio, né? Então ele usa a máscara bonitinho, ele tem 5 anos de idade. Eu tenho uma outra neta de 11 meses, aí não dá para colocar a máscara na menininha. Mas eu diria que a partir de uns 3, 4 anos de idade, se a criança já tiver a noção, eu não sei o tempo que eles vão ficar com máscara, mas o meu Daniel, o meu netinho, com 5 anos, ele usa máscara o tempo todo. Ele está bem escolado. Olha, você é tão bom professor, viu, Levi, que o pessoal não ficou com dúvida. Só tem um monte de mensagem que foi excelente a sua live, esclareceu muitas pessoas e a única coisa que eu posso falar para você
Parabéns, tá, pelo brilhantismo da exposição, principalmente pela clareza. Uma coisa importante na sua live foi que você não usou aqueles termos médicos que eu não entendo nada. Então, quando eu vou no médico, ele começa a usar esses termos que eu não entendo, eu sou matemático, eu sou da área de exatas, eu falo assim, por favor, explique para mim isso que você está falando, que eu não estou entendendo nada. E você foi muito feliz que você não usou esses termos técnicos. Quando usou um ou outro, explicou com toda a clareza o que eles significavam. Eu acho que foi muito importante para a nossa escola, para as pessoas que participaram da live, eu tenho certeza. Olha quanto, obrigada pela oportunidade. Tá? Então, agradecendo a você pela oportunidade que você nos propiciou, viu? Doutor Davi Salomão Levi, né? do querido Hospital Albert Einstein, que eu usei muito, fui salvo, inclusive, por Vossa Senhoria, por Vossa Excelência, sei lá, por vossa capacidade médica, né? Eu tive uma complicação séria e fui atendido por você, pelo meu ex-aluno, que tem grande admiração, que é seu colega de faculdade, que é o Alberto Goldenberg. Muito obrigado, doutor Davi Salomão Levi. Agradeço muito, tá? Valeu muito a pena. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente eu estou um pouquinho enferrujado de dar aula, mas agora estou pegando experiência de dar aula em telemedicina. Eu dei muito, eu trabalhei muito na época da AIDS e tal, e eu tenho uma certa timidez, eu tinha problema de falar, então eu tinha que ensaiar bastante. Mas como hoje eu estou vivendo com coronavírus de manhã, tarde e noite, então a coisa está um pouquinho fluida, né? Mas é muito importante poder participar, poder disponibilizar um tempo que cada vez mais está escasso, né? Eu realmente desejo ardentemente que esse ano, pelo menos até meados do ano, em maio, junho, a gente tenha uma solução definitiva para esse problema, mas ela passa pelos dois últimos diapositivos. Ela passa por máscara e passa por vacina. Tá? Independente de todas as outras políticas, se a gente usar máscara, tanto nas escolas, enquanto a vacina não chega, e depois, quando tiver a vacina disponível, a gente puder fazer as filas com com protocolo, com cuidado, todos nós possamos nos vacinar para que realmente a gente consiga virar essa página e tocar o barco para frente, e isso no mundo inteiro. Então, agradeço. Uma grande lição que eu tirei da vossa live é a seguinte, né? Que eu falo muito no colégio e você acabou confirmando que é uma coisa também muito óbvia, né? Quer dizer, eu tenho toda a estrutura na escola, os pais sabem disso, de todos os protocolos possíveis e imagináveis. Só que tem uma coisa, se as pessoas não usarem máscara, não lavarem as mãos e evitar aglomeração, os pais dos alunos, os nossos professores, os nossos funcionários, desculpe a maneira enfática que eu vou dizer, pragmática, não adianta nada, né? A gente fazer todos os protocolos se não houver essa conscientização, esse apoio dos pais. Se um pai perguntar se a escola, se a nossa escola garante que o filho dele não vai contrair coronavírus, eu vou dizer que não garante, porque não tem sentido de uma afirmação dessa, ouvindo tudo que foi dito na sua live. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. Eu vou ficar à disposição depois. Eu ganhei um amigo, que é o professor Luiz, e a hora que tivermos perguntas e eu puder ajudar, estarei presente. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou encaminhar todos os elogios, que são muitos, as mensagens que nós recebemos para o seu WhatsApp, tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Até logo, obrigado. Tchau, tchau.